O relatório de situação de saúde da semana epidemiológica 13 compreende do período de 29 de março a 4 de abril, e nele nós iremos falar a respeito de arboviroses, febre amarela, síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave, leptospirose, meningite, sarampo e alerta ambiental. Iniciaremos abordando sobre as síndromes gripais no Brasil. Os dados laboratoriais por RT-PCR no Brasil em 2026 mostram um predomínio claro do rinovírus entre os vírus respiratórios identificados nas primeiras semanas epidemiológicas. Ele responde pela maior parte das detecções laboratoriais, 59%, seguido por SARS-CoV, que representam 12%, e vírus sincicial respiratório, que representam 11%. Também são observadas detecções de influenza A, influenza B, metapneumovírus, parainfluenza e adenovírus, embora em menor proporção. Esse perfil viral sugere um cenário de co-circulação de múltiplos patógenos respiratórios, o que pode impactar tanto a demanda ambulatorial quanto hospitalar. Aqui podemos ver que os dados de síndrome gripal por Covid-19 no Brasil nas semanas mais recentes estão com atraso na notificação. As estimativas através do nowcasting nos permitem uma visão próxima da realidade, o que contribui para o planejamento de ações e controle e prevenção da doença. O gráfico mostra que, após a redução dos casos de Covid no final de 2025, ocorreu o aumento a partir das primeiras semanas de 2026. Mas a projeção baseada no nowcast indica uma tendência decrescente nos casos notificados de Covid-19. No Distrito Federal, a Vigilância Sentinela evidencia a circulação simultânea de múltiplos vírus respiratórios, em um padrão semelhante ao observado no cenário nacional. Observa-se predomínio do rinovírus, com participação em torno de 25% inferior ao observado na semana epidemiológica 11, quando correspondia a aproximadamente 50%. Em seguida, destaca-se o metapneumovírus, como o segundo vírus mais detectado no período. Vale ressaltar que os dados referentes à semana epidemiológica 12 ainda são preliminares e podem sofrer alterações. O SARS-CoV-2 apresenta variação ao longo das semanas epidemiológicas, com menor detecção nas semanas mais recentes em comparação ao início do ano de 2026. De forma geral, o cenário reforça a importância da vigilância laboratorial contínua para o acompanhamento da circulação viral e o apoio às estratégias de manejo clínico e controle. Dando continuidade à análise da síndrome gripal no Distrito Federal em 2026, até a semana epidemiológica 13, foram registrados 41.781 atendimentos gerais na atenção primária à saúde. Observa-se aumento dos atendimentos por síndrome gripal ao longo das semanas. Após um período inicial de leve redução até a semana 5, há o crescimento a partir da semana 6, com maiores valores entre as semanas 11 e 13. A proporção de atendimentos por síndrome gripal em relação ao total de atendimento nas APS também apresenta elevação no período, acompanhando o aumento do número absoluto de casos. Esse padrão ocorre em paralelo à circulação de vírus respiratórios observadas nos dados laboratoriais. De forma geral, os dados indicam aumento dos atendimentos por síndrome gripal no Distrito Federal ao longo das semanas analisadas, reforçando a importância no monitoramento contínuo de serviços de saúde. A taxa de positividade dos vírus respiratórios no Distrito Federal manteve-se elevada ao longo do período analisado, variando entre aproximadamente 50% e 75% na maioria das semanas. Esses valores indicam que uma parcela significativa das amostras testadas apresentou detecção de vírus respiratórios, refletindo a circulação desses agentes na população. Esse padrão ocorre em paralelo ao aumento dos atendimentos por síndromes gripais observados no slide anterior. De forma geral, o cenário aponta por circulação sustentada de vírus respiratórios, com potencial impacto na demanda por serviços de saúde. Falando agora sobre a Síndrome Respiratória Aguda Grave, a SRAG no Brasil, até a semana epidemiológica 12 de 2026, observa-se que a maioria das unidades federativas apresentam níveis elevados de atividade, classificados principalmente como risco ou risco alto das últimas 2 semanas, com destaque para as regiões Norte, Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste. Pernambuco e São Paulo se destacam por estarem classificados com nível de segurança, mesmo fora da região Sul.
Por outro lado, estados como Acre, Goiás, Amapá e Ceará, embora classificados com alerta e risco, apresentam tendência de estabilidade nas últimas semanas. No restante do país, observa-se tendência de crescimento na maioria das unidades federativas, com probabilidade de aumento dos casos em pelo menos 75%, indicando expansão da atividade da SRAG no período analisado. Observa-se um total de 1.253 casos registrados em relação à síndrome respiratória aguda grave no Distrito Federal até o momento. Ao analisar a distribuição por semana epidemiológica, podemos notar um aumento progressivo dos casos até aproximadamente a semana 9, seguidos de uma tendência de redução nas semanas subsequentes. Em relação à classificação dos casos, a maior parte está associada a outros vírus respiratórios, correspondendo a 56,1% dos registros. Destaca-se também os casos não específicos, com 29,4% e uma menor proporção relacionada à Covid-19, com 2,1%, e a influenza A e a influenza com 3,2%. Quanto à distribuição por sexo, observa-se leve predominância do sexo masculino, com 55,1% dos casos. De forma geral, o cenário indica a predominância de outros vírus respiratórios na ocorrência da SRAG no período analisado, com redução recente do número de casos. A respeito das arboviroses no Brasil, considerando as semanas epidemiológicas 8 a 12 de 2026, observam-se os seguintes números de casos prováveis de dengue: Tocantins com 5.025 casos, Goiás com 22.349 casos, Minas Gerais com 21.854 casos e Espírito Santo com 3.880 casos. Embora os maiores números absolutos estejam em Goiás e Minas Gerais, os coeficientes de incidência indicam maior intensidade de transmissão em Tocantins e Goiás, seguidos por Minas Gerais e Espírito Santo. Ao analisar os casos graves de dengue e com sinais de alarme no Brasil, entre as semanas epidemiológicas 8 e 12 de 2026, observa-se que Goiás se destaca tanto em número absoluto quanto em incidência. Goiás registra 358 casos e o maior coeficiente de incidência, que é de 4,82, indicando maior intensidade de casos graves no estado. Na sequência vem o Espírito Santo, apresentando o segundo maior coeficiente de incidência, com 1,52, apesar de registrar 63 casos. Minas Gerais apresenta 120 casos, com coeficiente de incidência de 0,56, enquanto São Paulo registra 131 casos, com coeficiente de incidência de 0,28. De forma geral, nós podemos observar maior intensidade de casos graves em Goiás, enquanto os demais estados apresentam menor incidência proporcional. Até aqui, as análises de dengue mostraram onde o vírus mais circula e onde os casos graves se concentram, com destaque para o estado de Goiás. No entanto, ao avançar para o desfecho mais crítico, que são os óbitos, a dinâmica se modifica. Observa-se que Pará e Maranhão, embora não liderassem necessariamente em volume absoluto de casos, apresentam as maiores taxas de letalidade em casos graves, com 11,75% e 8,11%, respectivamente, além de registrarem 2 óbitos cada. Pernambuco e Mato Grosso aparecem com valores intermediários, enquanto Minas Gerais, apesar de registrar 2 óbitos, apresentam menor letalidade proporcional. A análise dos casos de chikungunya no Brasil em 2026 mostra um total de 22.165 casos prováveis até a semana epidemiológica 12. Em números absolutos, os estados com mais casos são Goiás e Minas Gerais. No entanto, quando analisamos o coeficiente de incidência, o cenário muda. Mato Grosso do Sul passa a se destacar com maior coeficiente de incidência, que é 125,3 casos por 100.000 habitantes, e além disso, o estado também registra óbitos de 37 casos em gestantes. Dentro do estado, o município de Dourados chama atenção por estar em situação de emergência em saúde pública, considerando o maior número de casos. A situação foi classificada como crítica por autoridades federais, indicando transmissão sustentada e impacto importante, principalmente em populações vulneráveis, como comunidades indígenas. Na sequência, aparece Goiás, com o coeficiente de incidência de 89,4. Já os estados de Rondônia, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul
apresentam menores coeficientes de incidência. Rondônia com 29,3, Minas Gerais 26,6 e Mato Grosso 17,7. Até a semana epidemiológica vigente, o Brasil registrou 6 casos confirmados de Oropouche, sem ocorrência de óbitos até o momento. Os casos estão distribuídos nas unidades federativas de Espírito Santo com 3 casos, seguido por Amazonas, Minas Gerais e Rio de Janeiro com um caso cada. Destaca-se que houve a notificação de um caso em Minas Gerais na semana epidemiológica anterior, assim totalizando 6 casos confirmados. No noroeste de Minas Gerais foi confirmada a epizootia por febre amarela em primatas não humanos, indicando circulação viral ativa e risco potencial para a ocorrência de casos humanos. Epizootias configuram eventos sentinelas relevantes para a vigilância, especialmente em áreas com populações suscetíveis, sugerindo possível expansão ou reintrodução viral. O cenário reforça alerta epidemiológico emitido pelo OPAS em março de 2026, que classificou o risco de febre amarela nas Américas como alto e destacou a manutenção e transmissão na região. Recomenda-se a intensificação na vacinação e fortalecimento da vigilância de epizootias, com notificação oportuna e investigação de campo. Agora, considerando doenças com potencial de impacto para o Brasil, especialmente associadas ao fluxo internacional de pessoas, é destacado a situação epidemiológica do sarampo nos Estados Unidos. Até a semana epidemiológica 12 de 2026, foram registrados 1.671 casos, evidenciando aumento em relação ao mesmo período de 2025, que contabilizou 652 casos. Observa-se intensificação recente da transmissão, com destaque para o mês de março de 2026, que concentra 370 casos. Além disso, o total de casos de 2026 já corresponde a aproximadamente 73,4% de todos os registros de 2025, indicando rápida evolução do cenário epidemiológico nesse ano. Outro ponto importante é que o acumulado de 2026 representa cerca de 4,5 vezes o número de registros apenas no mês de março, reforçando a magnitude do aumento recente. De forma geral, o cenário aponta tendência de crescimento sustentado dos casos, o que reforça a importância da vigilância epidemiológica e da manutenção estratégica de imunização. Ainda sobre a situação do sarampo nos Estados Unidos, observa-se que a Carolina do Sul permanece como principal foco do surto, concentrando 667 casos, o que corresponde a 39,9% do total. Na sequência, destaca-se Utah, com 378 casos, Texas com 175 casos, Flórida com 129 casos, mantendo participação relevante no cenário nacional. Em relação à semana anterior, observa-se aumento do número absoluto de casos nesses estados, com leve redução na participação percentual da Carolina do Sul, mas sem alteração no padrão da distribuição. A análise espacial reforça a concentração dos casos em alguns estados específicos, enquanto a maior parte do país apresenta menor ocorrência. De forma geral, o cenário indica manutenção da concentração do surto em áreas prioritárias, com destaque contínuo para a Carolina do Sul. Ainda sobre a situação do sarampo no México, observa-se manutenção da tendência de crescimento dos casos na semana epidemiológica atual. Até a semana epidemiológica 12, foram registrados 8.691 casos confirmados, representando aumento em relação à semana anterior, que contabilizava 8.145 casos. Esse incremento de 546 novos casos reforça a continuidade da transmissão da doença no país. Além disso, nota-se que na semana epidemiológica 12, os casos de 2026 já correspondem a 34,5% do total de casos registrados em todo o ano de 2025. Em relação aos óbitos, houve discreta elevação, passando de 8 para 9 registros, sem mudança significativa no padrão de gravidade até o momento. A distribuição dos casos permanece concentrada, com destaque para Jalisco, que segue como principal foco, com aumento de aproximadamente 6,4% em relação à semana anterior, passando de 4.735 casos
para 5.039 casos. Chiapas também apresenta crescimento, com aumento de cerca de 5,3%, passando de 681 para 717 casos. De forma geral, o cenário aponta para crescimento contínuo de casos, com manutenção das áreas prioritárias e sinal de intensificação da transmissão no país. Em relação à situação do sarampo no Brasil, o estado do Rio de Janeiro notificou, em março de 2026, o segundo caso do país, posteriormente confirmado no mesmo mês. O caso se refere a uma mulher de 22 anos, sem histórico vacinal para sarampo, com exposição ocupacional a viajantes internacionais, o que sugere possível relação com a importação ainda em investigação. Anteriormente, a cidade de São Paulo havia notificado, em fevereiro de 2026, o primeiro caso do país, confirmado em março, em uma criança de 6 meses com histórico de viagem para a Bolívia. Esses registros evidenciam a importância de mobilidade internacional na introdução do vírus no país. As medidas de resposta, como vacinação de bloqueio, busca ativa e investigação de contatos, foram realizadas de forma oportuna, conforme as recomendações da vigilância. Apesar disso, o Brasil mantém status de ausência de circulação endêmica. No entanto, o aumento de casos nas Américas e a presença de indivíduos não vacinados mantém elevado o risco de transmissão. Na semana epidemiológica 13, observa-se a ocorrência de casos de meningite na região de Campinas, São Paulo, com registros de óbitos no primeiro trimestre de 2026. A distribuição dos casos em diferentes municípios indica a circulação regional do agravo, com maior concentração em Sumaré e Americana. É destacada a relevância da meningite como agravo de importância em saúde pública, devido ao seu potencial de gravidade e letalidade, reforçando a necessidade de vigilância contínua, diagnóstico oportuno e manutenção de altas coberturas vacinais. Falando agora sobre condições ambientais, a análise de precipitação acumulada nos últimos 15 dias evidencia um padrão heterogêneo no território brasileiro, com maior concentração de chuva na região norte e em partes de nordeste, enquanto as regiões sudeste, centro-oeste e sul apresentam predominantemente volumes baixos e moderados. Esse tipo de análise permite compreender o comportamento geral das chuvas ao longo dos últimos 15 dias, servindo como base para interpretar os eventos recentes relacionados à precipitação de chuva no país. No entanto, essa abordagem tende a suavizar variações de curto prazo, podendo não evidenciar com a mesma clareza episódios pontuais de chuva intensa. Nesse contexto, é destacado que, além do volume acumulado, a ocorrência de chuva intensa em curtos períodos também pode contribuir com impactos relevantes. Na semana epidemiológica anterior, foram registradas chuvas intensas no Amapá. Na semana atual, houve registros de eventos de alagamento em Pernambuco. É destacado que, embora o acúmulo de precipitação no estado não esteja entre os mais elevados no período, a ocorrência de impactos evidencia a influência de fatores locais, como limitação na drenagem urbana e vulnerabilidades territoriais. Além disso, também é observado impacto em Minas Gerais, onde episódios recentes de chuva intensa resultaram em alagamentos, deslizamentos e elevado número de pessoas afetadas. Conforme evidenciado no cenário de precipitação anterior, o estado de Amapá registrou na semana epidemiológica 12 episódios de chuva intensa com impactos significativos na região metropolitana, especialmente nos municípios de Macapá e Santana. Esses eventos resultaram em alagamentos expressivos, com registro de aproximadamente 160 milímetros de precipitação em 24 horas, causando impacto direto na população. Como consequência, cerca de 200 residências foram atingidas, além de famílias desalojadas e danos à infraestrutura urbana. Diante da magnitude dos impactos, foi decretada situação de emergência, com mobilização de órgãos como Defesa Civil, Corpos de Bombeiros e equipes de assistência social. Também foram observados alagamentos em diversos bairros, demandando ações emergenciais e monitoramento contínuo de áreas de risco. Além dos danos imediatos, o cenário eleva o risco para doenças associadas ao período chuvoso, especialmente aquelas relacionadas a alagamentos e condições ambientais inadequadas, como leptospirose.
Dando continuidade ao cenário de eventos relacionados às chuvas, após a situação observada em Macapá, destaca-se também o impacto do período chuvoso em Minas Gerais. No final de março, o estado registrou 92 óbitos e mais de 1 milhão de pessoas afetadas, configurando o período mais letal dos últimos 20 anos. Observa-se a concentração importante dos óbitos na zona da mata, especialmente em Juiz de Fora, que registrou 66 mortes, seguido por Ubá, com 8 casos. Além disso, foram registrados 18 óbitos distribuídos em outros municípios do estado. O impacto social também foi significativo, com cerca de 12 mil pessoas desabrigadas e mais de 14 mil desalojadas, evidenciando a magnitude dos danos causados pela chuva. De forma geral, o cenário reforça a relação entre eventos climáticos extremos e o aumento do risco para agravos como leptospirose, além da necessidade de fortalecimento das ações da vigilância e a resposta a desastres. Falando agora sobre uma doença diretamente relacionada às condições hídricas, destaca-se a leptospirose, frequentemente associada a períodos de chuvas intensas, enchentes e contato com água contaminada. No Brasil, em 2026, já foram confirmados 202 casos. Observa-se maior número de casos na região sul, com destaque para Santa Catarina, Rio Grande do Sul e, em seguida, São Paulo. Em relação aos estados analisados, o maior coeficiente de incidência foi para o estado de Santa Catarina, enquanto São Paulo e Minas Gerais apresentam coeficiente de incidência semelhante, de 0,1. Minas Gerais registra 18 casos, ocupando a quinta posição entre os estados apresentados neste recorte. No entanto, considerando o cenário recente de chuvas intensas no estado, esse dado reforça a necessidade de atenção, devido ao potencial aumento do risco de transmissão.